Abra sua Bíblia, amado irmão, no livro de Atos dos Apóstolos. Nós estamos no final do capítulo 16, Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 35, e hoje a gente já entra em Atos, capítulo 17. Nós vimos a divina conspiração para a salvação de Lídia, daquela menina que nós vimos na semana passada, talvez uma menina aí de uns 7, 8, 10 anos de idade, talvez no máximo aí com 12, 13 anos, né? Ela que tinha aquele espírito de adivinhação, e Paulo expulsa o demônio daquela menina, e então ela, que era escrava, agora está livre, e provavelmente, com certeza a vida dela nunca mais foi a mesma depois daquele momento, mas talvez ela tenha sido parte da igreja de Filipos, e depois então Paulo e Silas são levados para a prisão depois de apanharem muito, e ali nós vemos o motivo deles terem passado aquela aflição, aquele sofrimento tão grande, porque eles pregaram para aqueles presos o Evangelho de Cristo enquanto cantavam e oravam, e também para aquele carcereiro. Então Deus vem e visita aquele lugar com um poderoso terremoto, as cadeias se quebram, as portas se abrem, e todos continuam ali pela presença de Deus. O carcereiro ia meter uma espada na barriga dele mesmo, para se suicidar, porque ele dormiu em imposto que ele já pagaria com a vida, e ainda os presos estavam soltos, o que era outro elemento que o faria perecer. E então Paulo diz: não te faça mal algum, não te faça mal algum. O homem estava com o pé na porta do inferno, pronto para ir para o inferno, e Deus, então ali na sua misericórdia, salva aquele homem, e no lugar do suicídio que ele ia cometer, ali ele é salvo, porque ele pergunta: o que farei para ser salvo? E Paulo então vai dizer para ele: crê no Senhor Jesus, e será salvo tu e tua casa. E naquela madrugada, aqueles presos foram salvos, o carcereiro foi salvo, a família do carcereiro foi salva, e foi um negócio extraordinário. Que coisa maravilhosa, irmãos! A graça, a bondade do nosso Deus, a misericórdia do nosso Deus. Então, os sofrimentos que nós passamos têm um propósito de que nós possamos ser instrumentos da graça de Deus, pregando o Evangelho para outras pessoas, falando do amor de Deus para outras pessoas. E no versículo 35 do capítulo 16 diz assim: quando amanheceu desse evento aí, Paulo e Silas voltaram para a prisão, né, depois de terem pregado o Evangelho ali para a família do carcereiro, e ele também eles terem sido tratados pelo próprio carcereiro e pela família deles. Então, quando amanheceu, os magistrados mandaram soldados ao carcereiro com esta ordem: solte esses homens. O carcereiro disse a Paulo: os magistrados deram ordem para você e Silas que vocês sejam postos em liberdade. Agora podem sair, vão em paz. Parece que está tudo bem aí, né? Ok? Eles no dia anterior, porque tinham expulsado o demônio daquela menina, apanharam de Paulo da cidade inteira, todos arrebentados, e acontece esse evento maravilhoso da mão de Deus, salvando aqueles presos e o carcereiro e sua família. Agora, na manhã seguinte, os magistrados mandam Paulo e Silas ir embora. Não pode soltar esses homens aí, manda eles embora. E o carcereiro, feliz da vida, diz: olha, podem, vão em paz, e feliz, porque agora eles estão livres, né? Mas olha só que coisa interessante acontece aqui, versículo 37. Paulo, porém, disse aos soldados que vinham trazendo essa ordem dos magistrados: sendo nós cidadãos romanos, eles nos açoitaram publicamente sem processo legal contra nós e nos lançaram na prisão. Agora, querem livrar-se de nós secretamente? Não, venham eles mesmos a nos libertarem. Os soldados relataram isso aos magistrados, os quais, ouvindo que Paulo e Silas eram romanos, ficaram atemorizados, vieram para se desculpar
culpar diante deles, e conduzindo-os para fora da prisão, pediram-lhes que saíssem da cidade. Depois de saírem da prisão, Paulo e Silas foram para a casa de Lídia, onde se encontraram com os irmãos e os encorajaram, e então partiram. É interessante, irmãos, esse relato, porque Paulo e Silas e todos aqueles que vão pregar o Evangelho, não há uma verdadeira pregação do Evangelho sem dois efeitos. Um efeito da salvação de pessoas. Pessoas vão ser tocadas pela graça de Deus, vão ser salvas pela misericórdia de Deus. Como nós vimos aqui, pessoas que foram salvas pela misericórdia de Deus. Mas o outro efeito é a perseguição, pessoas que rejeitam o Evangelho. Então não tem como, irmãos, nós vamos pregar o Evangelho e sempre vão haver pessoas que vão ouvir e acolher o Evangelho, pessoas que vão rejeitar o Evangelho. E aqui, como eles estão num ambiente totalmente pagão, as pessoas nunca ouviram o Evangelho. Em Filipos não há uma sinagoga, não tem nem 7 judeus naquela cidade para ter uma sinagoga. Então o ambiente é muito hostil, o paganismo tem um ambiente em si muito hostil contra o Evangelho. E então nós vemos aqui Paulo, na primeira viagem missionária, sendo apedrejado, agora na segunda viagem missionária, ele e Silas sendo açoitados aqui de vara. Então há uma violência muito grande contra o Evangelho, e não é somente nesse momento. Para você ter uma ideia, hoje, no ano passado, em 2024, 370 milhões de cristãos sofreram algum tipo de perseguição no mundo. 370 milhões. Vamos entender esse número. O Brasil, com toda a sua população, tem 210 milhões. Os Estados Unidos têm 400 milhões de habitantes. Então, o número aqui para você entender, são 370 milhões de cristãos sofreram algum tipo de perseguição no mundo. O Evangelho continua sendo, o cristianismo continua sendo a religião mais perseguida do mundo. Nós sofremos perseguições de vários níveis, em cada país, em cada lugar. Às vezes somos impedidos de proclamar a fé, de ter uma igreja, de cultuar o Senhor, mas às vezes a perseguição é a hostilidade que se tem contra o cristão. Não, quem é evangélico, quem é cristão, é um bando de burro, cabeça oca, gente que não estudou, não sabe de nada, gente que está aí, que nunca fez nada na vida, ou que não sabe nada na vida, então se torna um cristão. Desde essa perseguição assim, verbalizada, que parece ser simplesmente uma chacota, até mesmo pessoas que estão tendo suas igrejas queimadas, irmãos que estão sendo mortos pelo Evangelho, espalhados pelo mundo inteiro. E aqui nós precisamos entender nesse texto o nosso direito. E Paulo faz uso do seu direito civil, político. E a igreja precisa também entender que ela tem um papel social, que ela também tem um papel político, que ela é um agente na sociedade e na comunidade. E que a igreja não pode deixar-se atropelar por nada e nem ninguém. Assim também é um cristão. Você é um cristão, mas você é um cidadão brasileiro. Você tem todos os seus direitos resguardados. Não é porque você é um cristão que as pessoas podem tripudiar sobre você, ou que você não tem direito a advogados, a cortes, enfim, a tomar o direito a seu favor. De jeito nenhum. Então, meus irmãos, Paulo aqui e Silas, eles lançam mão do direito da cidadania romana que eles tinham, e eles vão fazer isso outras vezes, porque uma vez voltando a esse lugar, uma vez voltando em Filipos, como Paulo vai dizer na própria carta aos Filipenses, 2 vezes eu tentei até vocês, mas o Satanás nos impediu. Então, voltando novamente para visitar essas igrejas, eles iam apanhar novamente? De jeito nenhum, ok? Então, naquele tumulto, em toda aquela situação do dia anterior, eles nem foram ouvidos, não houve um julgamento, não houve, como ele diz aqui, um
possuída por um espírito de adivinhação e simplesmente ouviram eles e bateram em Paulo e Silas e acabou, e botaram na prisão. A reação deles foi adorar a Deus e orar e pregar o Evangelho. Deus os usou ali naquela prisão. Mas isso não significa que eles não deveriam usar do direito civil que eles tinham. E a igreja da mesma maneira. Só que aqui nós temos um reverso aqui no Brasil. E não apenas no Brasil, mas no mundo ocidental. Nós queremos implantar o Evangelho na canetada, que é um erro também. Nós queremos impor à sociedade a ética e a moral cristã aqui, ó, na canetada, que também está errado. Então não é nem um extremo e nem um outro, ok? Não é nem um extremo e nem outro. Nós vimos isso principalmente na questão do pessoal LGBTQIA+, com essa questão de família. Não pode usar o nome família, não pode usar o nome família. E foram ao tribunal e botaram o quente em cima para não se usar o casamento e família para essas pessoas. O que a gente conseguiu em tudo isso foi só o ódio maior dessas pessoas, a aversão maior dessas pessoas. Meus irmãos, nós não implantamos o Evangelho na canetada. Nós pregamos o Evangelho, nós expulsamos demônios, nós fazemos bem à comunidade, nós abençoamos a nossa comunidade, nós damos um bom testemunho na nossa comunidade. E quando alguém quer cercear a nossa fé, o nosso direito de liberdade, o nosso direito de expressão religiosa, como por exemplo já tentaram fazer uma decisão, acho que o ano passado, inclusive processaram um pastor que acho que em Goiânia, se não me falha a memória, ou foi em São Paulo, que tentaram processar ele, porque ele estava pregando o Evangelho, pregando a palavra de Deus dentro da igreja, e ele dizendo que o homossexualismo biblicamente é pecado. E o pessoal LGBTQIA+, caiu dentro dos tribunais com tudo. Só que ele tem direito à liberdade religiosa, ele tem direito à liberdade de expressão religiosa. E dentro do cristianismo, o homossexualismo é pecado, está na Bíblia. Então o pessoal LGBTQIA+, perdeu. Então o que eles queriam era proibir ou obrigar que dentro da igreja evangélica se fizesse casamento. Enfim, houve aí alguns anos atrás uma batalha ferrenha, e a igreja teve, com razão, que ir a tribunais, defender-se, dar razão. Mas não podemos, irmãos, pensar que vamos implantar o Evangelho dessa maneira. Não é assim que se implanta o Evangelho. Nós temos que usar as duas mãos. Nós pregamos o Evangelho, fazemos o bem, mas quando precisamos, usamos o nosso direito civil, ok? Político, ok? Sem colocar político no palanque, sem botar político no púlpito, sem ter político de preferência, sem nada disso, sem ser da direita nem da esquerda. Pregar o Evangelho. Quando o pessoal da esquerda fizer burrada, a gente diz que eles fizeram burrada, e quando o pessoal da direita fizer burrada, a gente também diz que fez burrada, e assim a gente vai, profetizando e pregando a palavra de Deus, denunciando o pecado à direita e à esquerda, ok? Então a igreja ela tem que entender seu papel, e é exatamente isso que Paulo faz. Ele faz isso porque ele vai voltar, e ele não pode sofrer isso novamente, ok? Não pode sofrer isso novamente. Então, chamaram os soldados, falaram eles para os magistrados. O texto diz que eles ficaram com muito medo, no versículo 38, e aí então vieram pedindo desculpas, porque eles açoitaram eles, sem processo legal, não foi instaurado um processo, não foi feita uma investigação, não ouviram a parte de Paulo e Silas, então simplesmente sentenciaram eles à prisão, e ao açoite acabou. Está errado, ok? Está errado. Então esse texto é importante. Por quê? Porque essa situação que você está vendo aqui, ela vai continuar no livro, ela vai se agravar, ok? E aí nós vamos ver imperadores, inclusive Nero, Cláudio, que vieram depois aqui, e que vão perseguir a igreja, matar os cristãos, ok? Nero mesmo pegou e banhou os cristãos em piche,
e acendeu fogo neles para iluminar as ruas de Roma. Crucificados, faltou madeira para crucificar crente. Eles foram crucificados aos milhares e milhares, só em Roma, fora as perseguições que aconteceram pelos primeiros 300 anos, e milhares de cristãos morreram, lançados às feras, aos gladiadores, no Coliseu Romano, mortos em um monte de lugar, de várias formas. Então a igreja, ela precisa entender seu papel, e ela precisa lançar mão quando necessário do seu direito político, mas também dos seus deveres. Então esse texto é importante porque o próprio livro de Atos dos Apóstolos mostra essa ação política da igreja, uma igreja que está na sociedade, uma igreja que tem uma interferência social, e aonde o Evangelho chega, ele interfere para o bem. Ele cuida das pessoas, ele cura a comunidade, ele diminui a corrupção, a violência, ele reajusta as famílias, ele abençoa principalmente os mais vulneráveis, como crianças, mulheres, idosos. Por isso que a igreja, a maioria da igreja, era feita por esses três tipos de pessoas, 4 na realidade: escravos, crianças, mulheres, idosos, porque a igreja acolhia essas pessoas. Então o papel da igreja é fundamental em todo esse processo político, social, econômico. A igreja muda a cultura, mas quando a igreja toca nos ídolos da cultura, aí o bicho pega, né? As pessoas ficam com raiva. É o que eu falei para vocês na semana passada: se você disser que o trabalho é a sua vida, ninguém da sua família vai reclamar. Se você disser que a viagem é a razão da sua vida, ninguém vai reclamar. Que o entretenimento ou comida é a razão da sua vida, ninguém vai reclamar. Agora diga para a sua família que Cristo é a razão da sua vida, você arrumou um problema. Porque ninguém vai aceitar isso. O mundo não vai aceitar. E não espere que um não crente aceite isso. Não vai aceitar jamais. Mas nós permanecemos em Cristo Jesus. E quando necessitamos, lançamos mão do nosso papel e dos nossos direitos sociais, políticos, econômicos, para a glória de Deus. Amém? Capítulo 17, versículo 1. Tendo passado por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga judaica. Olha, aqui nessa cidade já tem mais de 7 judeus, por isso tem uma sinagoga. Segundo o seu costume, Paulo foi à sinagoga e por 3 sábados discutiu com eles com base nas Escrituras, explicando e provando que o Cristo deveria sofrer e ressuscitar dentre os mortos. Ele dizia: este Jesus que proclamo é o Cristo. Então, novamente, Paulo vai à sinagoga. Em todo lugar toda cidade que ele vai, o primeiro lugar que ele procura é aonde está a sinagoga, porque ali estão as pessoas que conhecem de alguma forma o único e verdadeiro Deus, o Deus do Antigo Testamento. É o Deus que prometeu o Messias, é o Deus que levantou toda a linhagem de Israel para trazer por meio de Israel a salvação, que é Cristo, o Senhor. Então era muito mais fácil trazer ali o Evangelho, falar da graça de Deus no Antigo Testamento que se cumpre no Novo Testamento. Então Paulo vai e já por 3 semanas pregando na sinagoga, e ele aproveita essa oportunidade. E então o texto diz, e aqui são 3 verbos muito importantes para mostrar como Paulo fazia isso. Primeiro, ele discutia, diz aí no versículo 2, ok? Ele discutia com eles com base nas Escrituras. Então Paulo tem uma sinagoga, Paulo tem uma cidade, tem uma sinagoga, Paulo tem as Escrituras sagradas. Veja, ele tem esses elementos, mas ele discute. Então ele faz aquelas pessoas raciocinarem biblicamente. Ele começa a mostrar desde o Antigo Testamento as profecias, os textos sagrados, mostrando que Jesus deveria sofrer, que o Messias deveria sofrer. Isso era muito difícil na cabeça dos judeus, porque os judeus estão sendo oprimidos por
séculos, milênios. A maior parte do tempo do povo de Israel no Antigo Testamento, eles são escravos. Mesmo depois que Deus por meio de Moisés, liberta o povo de Israel do Egito, eles continuam sendo escravos. Então, na mente deles, na cabeça deles, o Messias viria como um rei, como um político, como um exército poderoso, como um imperador, e venceria todas as nações e faria da nação de Israel a maior nação do mundo. Essa expectativa deles em relação ao Messias foi que não permitiu que eles aceitassem o Messias crucificado. Como eu vou aceitar um Messias que morre na cruz? Nu, humilhado, envergonhado, fracassado. Como isso pode? Como a gente vai aceitar o Messias assim? Não. No Antigo Testamento diz que o Messias permanece para sempre. Como esse Messias morre? Então todos esses elementos estão na cabeça dos judeus. E isso, irmãos, é uma coisa que a gente precisa ter bastante cuidado com a gente mesmo. Porque nós podemos ter no nosso imaginário religioso, e o Brasil é um dos países mais religiosos do mundo. Então, de alguma forma, as pessoas já ouviram do Evangelho no Brasil. E existem muitas informações completamente cruzadas e truncadas. As pessoas ouvem coisas sobre o Evangelho que não tem absolutamente nada a ver com o Evangelho, elas acham que aquilo é o Evangelho, que tem purgatório. Como é que eu sou salvo? Não, eu sou salvo pelo sofrimento. Quanto mais eu sofro, mais eu pago os meus pecados. Por isso que eu espero que você não diga isso, né? Eu espero de coração que você não diga isso, porque isso é uma blasfêmia. Você está em algum sofrimento, eu estou pagando os meus pecados. Não, você não está pagando os seus pecados. O sofrimento não apaga pecado de ninguém, não apaga. Não existe purgatório, um lugar onde as pessoas vão para sofrer e depois de lá elas saem e vão para o paraíso. Não, isso não é bíblico. Ninguém é salvo, não existe reencarnação. Não existe, eu morri, então vou reencarnar, e eu vou melhorar. Se isso existisse, não existe, não funciona. Se a reencarnação fosse uma verdade, que não é uma mentira, ela não funciona, porque nós não vemos o ser humano melhorando, nós vemos o ser humano piorando. A violência piora. Tudo na humanidade, falando de forma social, piora. Eu fiquei sabendo essa semana, não sabia disso. O segundo povo mais cachaceiro do Brasil está aqui em Brasília. Primeiro são os baianos, depois os do Distrito Federal. Os maiores cachaceiros do Brasil. Que coisa terrível. Sabia disso não? O povo que mais bebe no Brasil são os baianos, depois vem os cachaceiros de Brasília. Como alguém pode ser salvo? Como alguém vai ter seus pecados perdoados? Por boas obras? Não, fulano tal, olha, foi para o céu porque é um bom pai, uma boa mãe, um bom filho. Não, foi para o céu, era um adolescente, foi para o céu. Mas está escrito isso na Bíblia. Então as pessoas têm um imaginário de quem é Deus, do que é o Evangelho. E isso impede as pessoas de entender o verdadeiro Evangelho. Às vezes elas têm expectativas em relação a Deus. Eu quero sair do sofrimento, da dor, da doença, do problema que eu estou passando. E quando você vem para Cristo, quando nós acabamos de cantar, se alguém quer vir após mim, vai ser cheio de presentes, vai ter vida boa, os problemas vão acabar, a sua vida vai ser um paraíso, você vai deitar numa cama de rosas. É isso que Jesus diz? Não. Se alguém quer vir após mim, deve-se a si mesmo, todo dia, toma a sua cruz e me siga. E aquele que quer ganhar a sua vida, perderá por mim. E quem perder a vida por mim, a achará. Então, quando alguém olha hoje e ouve esse tipo de mensagem psicologizada,
onde Deus é tipo uma espécie de um Papai Noel, e o pastor é um tipo de palhaço que fica fazendo todo mundo rir, é um pastor de algodão doce, ele fica, ele é tipo um parquinho. Como eu vi um pastor dizendo, esse aqui para mim é um playground. Ele disse, você está pregando o Evangelho? Abre na Bíblia e me mostra que pastor está no playground. Esse imaginário impede as pessoas de receber a Cristo Jesus, de verdade. De verdade. Sabe o que você tem que fazer? Deixar todas essas informações erradas e vai para a Bíblia. Vai para as Escrituras Sagradas. Lê a Bíblia e você vai encontrar o Evangelho, de verdade. Ali você vai encontrar o amor de Deus, a graça de Deus, o perdão de Deus, a cruz de Cristo e as lutas daquele que quer viver piedosamente, porque todo aquele que quer viver piedosamente em Cristo padecerá tribulação, perseguição, luta, faz parte do Evangelho. E aqui você tem, Paulo está expondo as Escrituras para eles, só que eles não querem entender, e Paulo então está explicando, está deixando claro, olha, a profecia é essa, Jesus fez isso, a profecia é essa, olha, nenhum dos seus ossos foi quebrado, aqui, ó, nenhum dos ossos do seu foi quebrado, tomaram as suas vestes e repartiram entre si, tomaram as vestes de Jesus e repartiram, transpassaram, todos aqueles que me transpassaram vão me ver, olha aqui, ó, transpassaram o Senhor da glória. Então foi pegando as profecias e mostrando e deixando nítido, claro, aberto, explicando e provando que o quê? Que o Cristo deveria sofrer e ressuscitar. Qual é o tema da mensagem do Evangelho? A morte de Jesus e a sua ressurreição. Esse é o tema do Evangelho. Por que Jesus foi à cruz? Por que Jesus foi à cruz? Irmãos, às vezes eu pergunto isso para os alunos da faculdade e não conseguem responder. Eles não conseguem responder. Por que Jesus foi para a cruz? Por que Jesus teve que sofrer como um homem naquela cruz? Porque Ele tinha que nos redimir. E nós somos homens, nós somos carne, nós pecamos nesse corpo. A nossa alma peca, o nosso corpo peca, o nosso espírito está morto. Assim Jesus se fez homem como nós, foi tentado em todas as coisas sem pecado, e foi voluntariamente naquela cruz sem pecado, e tomou sobre si a iniquidade de todos nós, para redimir esse corpo. Esse corpo vai ser ressuscitado, esse corpo vai ser revestido de glória, esse corpo vai ser semelhante ao corpo do Senhor da glória. Por isso Ele se fez homem, porque nós somos homens, e Ele sofreu como um homem naquela cruz, e morreu, e ressuscitou para nos dar a vida, morreu para perdoar os nossos pecados, porque Ele pagou o nosso inferno naquela cruz, e ressuscitou para nos justificar, para nos salvar, para nos dar nova vida. Esse é o Evangelho, isso é o Evangelho, e é isso que nós temos que pregar, é isso que nós temos que anunciar. A maior bênção, a bênção eterna. As pessoas estão atrás de dinheiro, de conforto, de uma cura, de um milagre, de uma solução de um problema. Nenhum problema quanto a isso. Mas isso não é o Evangelho. Isso não é o Evangelho. Jesus não veio para abrir uma padaria. Mas o pessoal achou que ele vinha para abrir uma padaria. No dia seguinte estava todo mundo lá, os 5.000 atrás de pão e peixe de novo. Ele diz, olha, trabalhar é dar uma comida que não perece, aquela que subsiste para a vida eterna. Mas vocês estão querendo só comer pão. Então as pessoas têm uma expectativa. Quantos ficaram daqueles 5.000? Quantos ficaram daqueles 5.000? Nunca vi ninguém perder 5.000 pessoas numa hora. Jesus perdeu. 5.000 pessoas foram embora. Porque o que elas queriam? Mangiare. E o que Jesus disse? Eu não vim fazer aqui para vocês comida. Eu vim aqui para salvar vocês da condenação eterna. Eu sou o pão da vida. Eu sou a água da vida. Então, as pessoas têm essa expectativa em relação a Jesus, mas nós pregamos o Evangelho de verdade, sem reduzi-lo, sem diminuí-lo,
pregamos definitivamente o Evangelho. E aí, versículo 4, ele proclama aqui que Jesus tinha que sofrer e ressuscitar. Versículo 3, este Jesus que proclamo é o Cristo. E então, versículo 4, alguns judeus foram persuadidos e se uniram a Paulo e Silas, está vendo? Alguns judeus, poucos, bem como muitos gregos, ou uma multidão, vai dizer a sua Bíblia, uma multidão de gregos tementes a Deus, isso é, eles já estavam no judaísmo, mas a mente deles estava aberta para o Evangelho. Deus abriu o coração deles para o Evangelho, e não poucas mulheres, e aí uma nota de alta posição, para mostrar, irmãos, que primeiro, o Evangelho ele é multicultural, de todos os povos, tribos, línguas, nações e raças. O Evangelho não é para uma etnia, para um país, para um povo, não, é uma mensagem que alcança qualquer pessoa em qualquer lugar, é uma mensagem para o mundo inteiro, uma mensagem para todas as pessoas do mundo. Ide por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, quem não crê já está condenado. O Evangelho é para ser pregado a toda criatura. Não há salvação em nenhum outro. Não há salvação no budismo, no espiritismo, no catolicismo, nesse evangeliquismo que nós temos aqui no Brasil, que não prega o Evangelho. Não. A salvação é a pessoa de Cristo, é a obra de Cristo, é a vida de Cristo, é a morte de Cristo na cruz, é a ressurreição de Cristo, é sermos nova criatura em Cristo. E é uma evidência: quem é salvo vai viver em santidade, quem é salvo vai se parecer mais com Jesus. Transformação, santificação é a evidência da salvação. Você não é santo para ser salvo. A santidade é o fruto, é o resultado da salvação que está acontecendo. Por isso que a Bíblia fala que sem santificação ninguém verá Deus. Ninguém verá Deus. É a santificação que evidencia a verdadeira salvação, ok? Então, o Evangelho, primeiro, ele é multicultural para todas as nações, mas ele também é para qualquer pessoa de qualquer âmbito social. Então, não importa se a pessoa é pobre, é rico, se é homem, se é mulher, se é idoso, se é criança. Olha aqui, mulheres de alta posição. Então, as pessoas, claro, a maioria da igreja era formada por pessoas muito pobres, miseráveis, enjeitados sociais. Ninguém queria essa gente. Mulheres, viúvas, crianças, velhos e escravos. A igreja era feita dessas pessoas, e essas pessoas não tinham valor algum naquela sociedade, né? Valor algum, ok? Uma mulher naquela época que se entregava a Cristo Jesus, ela vivia uma vida terrível, porque seu esposo, que ainda não tinha recebido o Senhor da glória, não tinha sido salvo. Essa mulher, por exemplo, ela tinha um filho, recém deu à luz a uma criança. O poder sobre essa criança não é da mulher, é do homem. Se ele quisesse vender, matar, não importa o que ele quisesse fazer, ele faria. Ele tinha o poder legal de fazer isso. Podia botar na porta da casa e deixar lá para os cães levarem no início da noite, ou vender como escravo para ganhar dinheiro. Então, não existia. Essas pessoas, elas estavam marginalizadas, mulheres, crianças, idosos. Essas pessoas veio da marginalidade. Foi o Evangelho que abraçou essas pessoas, deu dignidade a essas pessoas. O mundo pagão, irmãos, é uma destruição, principalmente para as mulheres e crianças, principalmente. Os valores que nós temos hoje, igualdade, isso tudo é fruto do Evangelho, da Bíblia. As pessoas têm. Quem não diz uma coisa dessa, diz uma grande coisa, não sabe o que está falando. A Bíblia é machista. Meu Deus do céu. É exatamente o oposto disso, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, especialmente no Novo Testamento. Ok? Então, a Bíblia ela abraça as pessoas enjeitadas, mas isso não quer dizer que pessoas
como Lídia, que era uma mulher rica, e aqui outras mulheres de alta posição também não fossem salvas, ok? O Evangelho trabalha e abraça todas as pessoas, porque a gente às vezes acha que o Evangelho é apenas para os miseráveis. É igual no Alto da Compadecida, é uma coisa ridícula. Até que eu gosto do Daniel Suassuna, aquela parte final foi podre. O Evangelho é para quem? A salvação é para quem? Severino, não Severino, assassino, mas é pobre, ele entra na glória. Mas ele não é assassino, não matou um monte de gente, mas ele é pobre. E João Grilo, também pobre. Mas ele não sofreu o suficiente para entrar. Então você vê que na teologia católica a salvação é para o pobre e para quem sofre. Os ricos não precisam dessas coisas. Aí a Maria, que não é Maria, claro, né? A Maria lá do filme, meu filho, eles são retirantes igual nós, sofreram igual a gente, são pobres igual. Então, quer dizer, ninguém é salvo pelo sangue de Jesus. Jesus morreu à toa naquele filme. Na teologia católica, Jesus morreu à toa, porque você é salvo porque você sofreu, ponto. Na teologia católica é isso, você é salvo porque você sofreu. Não, você é salvo porque alguém, o Filho de Deus, o onipotente e todo-poderoso, se fez homem e morreu na cruz no seu lugar, substituiu você naquela cruz. É aqui que você é salvo. Você não é salvo porque é uma boa pessoa, porque fez o bem aos outros, porque você é um bom pai, boa mãe, bom filho, ou porque você é pobre e sofreu. Não, você não é salvo por isso. Não é salvo por isso. A salvação é por isso. Porque se a salvação é por isso, ou porque você vai na igreja, você é religioso, então você é salvo. Então para que Jesus morreu na cruz? Morreu à toa. Você pode se salvar pelas suas obras, pela sua pobreza, pelo seu sofrimento, pela sua religiosidade. Jesus morreu à toa, não precisa nem vir. Eu me salvo, não preciso de Jesus. Essa é a teologia católica. Agora no Evangelho não. Na Bíblia, pela graça, o amor de Deus. A graça é o amor de Deus em ação. A graça é Cristo Jesus na cruz e ressuscitando. Pela graça, sois salvos, mediante a fé. A fé é um mendigo que estende as mãos para receber. Ele não tem nada, a não ser sujeira e dignidade. Ele recebe o presente. Pela graça, sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós. O que não vem de você? A graça e a fé. Tudo é Deus que te dá. É dom de Deus. É um presente de Deus. Não por obras, para que ninguém se glorie. Então nós somos salvos unicamente pela graça de Deus em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Esse é o Evangelho. E não tem ser humano debaixo dessa terra que não precisa do perdão dos seus pecados, da criança ao idoso. Então para com essa ideia católica de que o idoso virou criança. Não, o idoso tem 100 lobos atrás dele, porque ele tem 80 anos carregando seus próprios pecados. Ele é uma criança, ele tem o mundo inteiro em cima dele, ele tem um pecado inteiro de uma vida inteira sobre ele. E se ele não for Cristo, para onde ele vai? Com todos os seus pecados. Meu irmão, pregue o Evangelho, pregue o Evangelho de Cristo, e naturalmente vão haver lutas, vão haver tribulações, vão haver perseguições. Versículo 5: judeus, porém, ficaram com inveja, reuniram alguns homens perversos dentre os desocupados, ou dentre a malandragem, diz a sua Bíblia, e com a multidão incitaram um tumulto na cidade. Então, a voz do povo não é a voz de Deus. Glória a Deus por isso. Aonde está a maioria não está a verdade. Glória a Deus por isso. Cuidado com essas máximas. Não, a voz do povo é a voz de Deus. Mentira. Está errado. Não, aonde a maioria vai está certo. Está errado. Aonde a Bíblia vai está certo. Não é onde a maioria vai que está certo. Ok? Então a gente toma cuidado com isso.
Então eles incitaram a cidade inteira e invadiram a casa de Jason. Veja, novamente, a cidade inteira amotinada, aglomerada contra Paulo, Silas, o Evangelho de Cristo, assim em Filipos, agora aqui em Tessalônica, em Bereia, vai acontecer novamente no próximo parágrafo. Veja, há uma resistência, uma luta. A pregação do Evangelho, pessoas se convertem e perseguições acontecem. É um ciclo, mas o povo de Deus não para de pregar o Evangelho. Paulo sai de Filipos e vai para Tessalônica, de Tessalônica ele vai para Bereia, de Bereia, então a gente não para porque tem lutas, a gente não para porque tem problemas, a gente não para porque está doente, a gente não para porque alguma coisa aconteceu, não, a gente segue pregando, vivendo o Evangelho, amando a Cristo Jesus, pregando na esperança de que Deus salve a pessoa. Então a tarefa da igreja não para, a igreja não para porque tem problemas. Invadiram a casa de Jason, final do versículo 5, em busca de Paulo e Silas. Estavam buscando Paulo e Silas, a fim de trazê-los para o meio da multidão. Imagina o que ia acontecer, né? Paulo e Silas não tinham nem ainda curado direito as últimas feridas. Contudo, não se encontraram, arrastando Jason e outros irmãos até os oficiais da cidade. E agora a acusação, novamente os magistrados. Lembra no parágrafo anterior? Os magistrados, agora de novo. Esses homens têm alvoroçado o mundo, ou aqueles que têm transtornado o mundo chegaram até nós, ok? Então aqueles que viraram o mundo de cabeça para baixo, literalmente aqui, botaram o mundo de cabeça para baixo, chegaram até nós. Irmão, quando o Evangelho chega, a cultura muda, pessoas mudam, a cultura muda. A maneira de educar os filhos muda, a maneira de ver o casamento muda, a maneira de ver o sexo, o dinheiro, o trabalho, tudo muda. E quando muda isso, a cultura muda. O papel político dos políticos, a verdade dos fatos, tudo muda. Então a cultura muda. Meus irmãos, aonde o Evangelho chega, vai haver algum tipo de tensão. Vai haver essa tensão com você, lá na sua família. Logo quando Deus me salvou, estava eu lá, adolescente, 16 anos de idade, meus amigos me chamando para os frevos da vida, para as nights, e eu doido na igreja, glória a Deus, culto, indo para a vigília, era piolho de vigília, não podia ter uma vigília para lá, oração, culto, não perdi nada, estava em tudo. Aí uma pessoa da minha família, mas você não para de ir para a igreja? Como é que você vai ficar à noite? Eu disse, olha, você não reclamou quando eu chegava 4, 5 horas da manhã, até 6 horas da manhã em casa, depois de ter ido para a night. Como é que você vai reclamar agora que eu estou indo orar a Deus na igreja? Não pode reclamar disso. Nunca mais reclamou a Deus. Mas há uma tensão natural daquele que serve a Deus, faz parte, e eu quero dizer que essa tensão revela a sua salvação, mostra que houve uma transformação em você, mostra que você está no caminho do Evangelho, porque se você não tivesse no caminho do Evangelho, ninguém te perdoava, porque você estava vivendo a mesma vida que todo mundo está vivendo, então ninguém vai te perturbar por isso, ok? Você segue trilhando o mesmo caminho que todo mundo, mas porque você está vivendo o Evangelho, a coisa muda. Aqueles que agitaram ou que alvoroçaram o mundo inteiro e chegaram até nós, estão agindo contra os decretos do imperador de César, dizendo que existe outro rei. Agora essa acusação é gravíssima. Foi a mesma acusação que os judeus fizeram diante de Pôncio Pilatos, quando queriam crucificar Jesus, lá em João capítulo 19, se não me engano, versículo 5, quando Pilatos diz, eu vou crucificar o rei de vocês, eles disseram, não temos outro rei, senão César, ok? Não temos outro rei, senão César. E aí, meus irmãos, crucificar Jesus, a mesma coisa aqui.
Eles estão dizendo que existe um outro rei, e é Jesus. Meus irmãos, aqui eu quero colocar para você que tudo e todos estão abaixo de Jesus. Tudo e todos. O cônjuge, os filhos, trabalho, entretenimento, seu político de estimação, suas ideologias, tudo. Ele é o primeiro, ele é o único. E tudo que está abaixo dele precisa ser transformado na sua cosmovisão. Sua visão do mundo precisa mudar. Você não pode ver mais seu cônjuge da mesma maneira, você não pode ver seus filhos da mesma maneira, seu trabalho, entretenimento, a política, os políticos, o dinheiro, o sexo, o casamento, nada. O trabalho, nada. Se você está vendo igual você vê quando não era cristão, tem alguma coisa muito errada com você. Cristo não está no lugar onde ele tem que estar, em primeiro lugar. Se Cristo está onde ele tem que estar, tudo que você vai enxergar na vida vai ser transformado. Tudo e todos. Tudo e tudo. O marido vai amar a esposa como Cristo amou a igreja. Alguém pode dizer amém? Ou glória? As irmãs desmaiaram. Espere, irmã, respirar. Tudo muda, irmão. A maneira de você ver seus filhos, educar, tudo vai mudar. Tudo vai mudar. Meus irmãos, isso é o Evangelho, ok? Então, Jesus, ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Cristo está acima da Constituição Federal, de tudo no Brasil, de todos e de tudo. Ele está acima de tudo. Se alguém disser, não pode pregar o Evangelho, a gente vem para pregar o Evangelho. Fazemos aquilo que chama-se desobediência civil. Foi aquilo que aconteceu nos Estados Unidos, na época do apartheid, quando os cristãos mudaram aquilo de forma pacífica. E aquele pastor Martin Luther King, que pregou aquele sermão tão emblemático, I have a dream, eu tenho um sonho de ver uma nação, tudo aquilo foi movido, porque eles entenderam que no Evangelho não existe negro, branco, amarelo, vermelho, não existe homem, mulher, todo mundo é igual. Todo mundo é igual. E foi por isso que eles lutaram. E lá continua no processo de mudanças em Colômbia. E em outras partes, mas a mesma coisa. Então, irmãos, onde Cristo está, vai mudar tudo. Tem que mudar tudo, ok? Esse outro rei chamado Jesus, ouvindo isso a multidão, os oficiais da cidade ficaram agitados, porque eles estão colocando essa acusação é pena de morte, ok? Essa acusação aqui, que existe um outro rei acima de Kaiser, acima do César, de Augusto, do imperador, é pena de morte. Qualquer um que quisesse você pagar com a vida, ok? E aqui então, por isso essa agitação. Então, como Jason só estava hospedando eles e não tinha falado nada disso, receberam de Jason e dos outros uma fiança estipulada e os soltaram. Pegaram Paulo e Silas nessa situação e mandaram lá para Beré, 72 quilômetros de distância, para eles não serem presos e preservar a vida dos irmãos. E eles vão para lá pregar o Evangelho. Isso a gente vai ver na semana que vem. Mas é isso, queridos. Evangelho do nosso Senhor. Não paramos de pregar o Evangelho. Tem luta, tem perseguição, tem problema, pregamos o Evangelho. E não diminuímos o Evangelho por causa da cultura, nem por ninguém. Seguimos fiéis ao nosso bondoso Senhor. Pregando, vendo pessoas sendo salvas e, na medida da vontade de Deus, passando tribulações por causa do Evangelho de Deus. Vamos orar ao Senhor. Feche seus olhos, vamos nos pôr de pé.